Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem para nós começarmos mais uma semana de atividades depois das nossas provinhas aí, ok? Essa semana nós vamos trabalhar com um gênero textual novo, chamado novela científica. Então, eu vou explicar para vocês quais são as características desse tipo de texto, desse gênero textual, para depois vocês poderem fazer as atividades. Então, vamos lá, vocês acompanhem comigo. Nas histórias de ficção científica, a ciência é o pano de fundo para o desenvolvimento do enredo. Então, o que nós temos aqui? Toda a história vai girar em torno de algum fato científico que aconteceu. Então, ele é o pano de fundo. A gente precisa desse fato científico para que a nossa história aconteça. Todos, os acontecimentos, os eventos da narrativa de ficção não necessariamente precisam ser reais, tá? Eles podem ser inventados, mas essa invenção tem que convencer o leitor, ou seja, tem que haver o quê? Uma coerência. Então, o autor, se ele começar a falar sobre um determinado assunto científico, ele tem que tentar convencer o leitor de que aquele assunto é verdade. Então, olha lá, portanto, o que importa não é a veracidade, veracidade tem a ver com verdade dos fatos narrados, mas a verossimilhança, ou seja, a semelhança, tá? A coerência interna da obra, que dá para a gente essa impressão de uma realidade, tá? Então, pode ser um assunto inventado? Pode ser um assunto inventado. Porém, tem que dar para o leitor a sensação de que aquilo que ele está lendo é algo verdadeiro, tá bom? Essa semelhança e com a verdade, ela é construída por meio da base científica, né? Nós falamos aqui em cima que a ciência, ela é o pano de fundo, né? Para o texto. Então, olha lá, ó, de alguns conceitos e das justificativas em torno dos elementos imaginários que surgem na obra. Então, tudo, né, tem que ter uma base científica, mesmo que inventada, eles precisam provar de alguma maneira que aquilo é verdade, tá? Então, olha lá, as narrativas de ficção científica utilizam como base a tecnologia existente na época em que são produzidas, mas projetam para o futuro possíveis avanços e desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Então, o que nós temos aqui? A nossa ciência hoje, ela está muito desenvolvida, só que daqui a alguns anos ela ainda vai estar mais desenvolvida. Então, a ciência hoje, ela utiliza os recursos que ela possui hoje, só que ela já projeta isso para o futuro, né? Como que isso vai acontecer lá no futuro, tá bom? Então, olha lá, nós temos durante todos os textos, então, o uso e a explicação dos conceitos científicos, tá? Então, por que que as coisas acontecem daquela maneira? Tem sempre uma base científica por trás, alguma coisa que me explica aquele acontecimento, tá? Então, vamos lá. Os textos narrativos apresentam recursos que estabelecem vínculo entre as palavras, as orações e as partes do texto, que são os recursos coesivos, né? Então, vocês vão perceber que é um tipo de texto, né, um pouco diferente do conto, né, do conto de mistério, que vocês estavam estudando, tá? Então, olha lá, todos esses elementos, a relação entre as palavras dentro do texto, faz com que o leitor siga, né, na progressão textual, siga entendendo o texto, certinho? Então, olha lá, eles são responsáveis, por exemplo, pelos vínculos de tempo estabelecidos em uma narrativa, que ajudam o leitor a compreender a progressão temporal da história. O que é essa progressão temporal da história? As palavras, elas estão em relação uma com a outra, né? Quando o leitor ele entende essa relação entre as palavras no texto, isso faz com que o texto vá fluindo, tá? Sempre em uma determinada ordem, em uma determinada progressão, tá? Então, essas aqui, ó, são as principais características, né, da novela científica, ok? Então, tem sempre a ciência por trás, tentando explicar alguma coisa.
Então, na atividade, pessoal, olha lá, tá? Vocês vão ler um texto chamado O Homem Bicentenário. Ó, bicentenário. Centenário porque tem 100 anos. Bicentenário é porque tem 200 anos. Olha lá. Faz parte da série Robôs, que reúne histórias ligadas à robótica. Olha lá, a robótica faz parte aí da informática, da ciência também, tá? Olha lá, no livro é apresentada a trajetória de Andrew, um androide, olha que legal, que passa por um processo de humanização e luta para ser reconhecido como ser humano. Então, vocês vão ler aí a história de um androide, né, que pela ciência se transforma num ser humano e ele quer ser reconhecido como ser humano, tá bom? Então, olha lá, o trecho abaixo traz capítulos finais dessa saga, porque, né, são vários capítulos, na verdade, é um livro, ok? Tá? Do que será que um robô precisa para ser reconhecido como humano? Então, nesse texto, vocês vão fazer essa descoberta, ok? Então, vocês vão ler o texto com bastante calma, o texto é bem legal, ele faz parte do livro didático de vocês, tá bom? Então, ele está aqui, né, por conta do livro, e depois que vocês leram o texto, vocês vão, com bastante calma, responder as questões que estão aqui no texto, ok? Então, vocês vão responder da questão número 1 até a questão número 12. E, pessoal, eu estou sentindo falta de vocês responderem, né, com bastante capricho, essas atividades aqui de interpretação de texto, tá? Essas atividades são muito importantes para vocês, porque interpretação de texto na nossa vida é tudo. São atividades que dão trabalho? Dão trabalho, tá? Mas para a vida de vocês, isso é muito importante. Então, façam com bastante calma, com bastante capricho. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a professora está à disposição de vocês. Ok, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.